Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus estamos alegres por podermos estarmos aqui. Para mim é um prazer incomensurável poder retornar a esta casa, rever o nosso querido e estimado pastor Arnaldo Candeias, com sua brigada de obreiro aqui, né? E sem perda de tempo, amados, abra as vossas Bíblias no livro de Salmos. Salmo número 55. Eu peço aos irmãos que, se puderem, fiquem sobre os pés, para que possamos assim ler a palavra do Senhor em reverência a Ele nessa noite. Quero dizer para os irmãos que na época do Mestre Jesus, alguns dizem que seguiam uma multidão, mas a Bíblia nos relata que aonde Jesus estava havia uma grande multidão. E dentre esta grande multidão, nós podemos subdividi-los em 3 grupos. Os grupos que, o primeiro grupo eu quero dividir no grupo que ia para assistir ao Mestre. O segundo grupo era o grupo que ia para murmurar. E o terceiro e último grupo era o grupo que ia para adorar ao Mestre. E eu quero que você faça uma reflexão aqui nesta noite. E veja em qual grupo você está aqui nesta noite. Aleluias. Se você veio para adorar, adore, mas adore em espírito e em verdade. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Salmo 55, versículo de número 6 e 7. Todos quanto acharam, digo amém. Eu vou ler, os irmãos observem. Então disse eu, que me deras asas como de pomba, voaria e acharia repouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Versículo 6. Então disse eu, que me dera asas como de... Não ouvi. Asas como de... Repita comigo. Asas como de pomba. Foi só um ensaio. Mais uma vez. Asas como de pomba. Amém. Podemos assentar. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós bem sabemos, amados, que estamos num trabalho aonde foi determinado a Quinta da Vitória, trabalho de campanha. E da última vez que estivemos aqui nesta igreja falamos sobre a vitória de Davi, e falamos sobre os elementos que Davi usara para ser vitorioso. E nós falamos sobre acerca da paciência de Davi. Falamos sobre a humildade de Davi. Falamos sobre a preparação de Davi. E falamos também sobre o Espírito Santo de Deus na vida de Davi, para se alcançar a vitória. E muitas pessoas, quando se fala em trabalho de campanha, muitos vêm a um templo como este, intencionado em receber bênçãos materiais. Muitos querem casa nova, carro novo, vida próspera aqui na terra. Mas eu quero vos dizer, meus queridos, que o objetivo deste pregador que vos fala aqui nesta noite não é oferecer para você casa nova, não é oferecer para você chave de apartamento na Praia da Costa, na Praia do Canto, não é oferecer para você um carro importado, uma BMW, um Corolla ou qualquer outro tipo de veículo, meus queridos. Mas a intenção desse pregador aqui nesta noite, aleluia, é falar aquilo que Deus colocar em nossos lábios aqui nesta noite. E eu quero fazer das palavras de Balaão as minhas palavras nesta noite. Aquilo que o Senhor colocar na minha boca, isso eu falarei. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós sabemos, amados, que o povo de Israel, quando peregrinava no deserto,
O Senhor tinha ordenado àquele povo que se alimentasse do maná que caía do céu. E o povo por muitos anos se alimentava do maná. E chegou um determinado momento, meus queridos, que o povo ficara enfadigado do maná. O povo já tinha enjoado daquele cardápio cotidiano, porque o povo era murmurador, Deus abençoava e o povo murmurava. E Moisés questionou com Deus, e Deus disse: olha, Moisés, reúne o povo no arraial, porque eu vou mandar carne para este povo. E Moisés, quem sabe, indagou-se, questionou e disse: Deus, a multidão é grande, Senhor, aonde o Senhor vai arrumar carne para este povo? E exatamente no livro de Números, capítulo 11, o versículo de número 31, diz a palavra que o Senhor sopra um vento oriental sobre as ondas do mar, aonde havia codorna, e soprou exatamente a 2 côvados. Um côvado equivale aproximadamente a 45 centímetros, se não me falha a memória. E 2 côvados daria aproximadamente 90 centímetros. Praticamente a altura dessa mesa aqui, aproximadamente. E eu fiquei questionando com Deus: Deus, mas por que a 2 côvados? Não poderia ser a 4 côvados, a 1,80 m, eu com 1,78 m, se esticar o braço aqui dá quase 2 metros. Se a codorna viesse voando aqui, eu pegaria a codorna. Mas foi exatamente a quantos côvados? 2 côvados. 90 centímetros. Sabe por quê, amados? Porque quando Deus manda a bênção, até as crianças pegam da bênção do Senhor. Deus não faz acepção das suas bênçãos. Receba a sua bênção aqui nesta noite, independente de ser culto de campanha aqui nesta noite. Aquilo que você veio buscar aqui nesta noite, se você crer, você receberá. Eu quero acreditar que entramos aqui nesta noite não vazio, mas entramos cheio aqui nesta noite. E vamos sair cantando o Salmo 23, o versículo 5. Senhor, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aleluias. Aleluias. Mas, meus queridos, entrando na palavra que acabáramos de ler aqui nesta noite, nós analisando este salmo, sabemos que este salmo foi escrito pelo rei Davi. Sabemos que Davi escrevera 73 salmos, e a maioria dos seus salmos, Davi, aleluia, relata a angústia da sua alma. E quando adentramos neste salmo, começamos a aprofundarmos nesse salmo, entendemos que Davi estava com a sua alma perturbada, entendemos que Davi estava com a sua alma angustiada, entendemos que Davi estava perplexo, entendemos que Davi não estava tendo mais uma coesão espiritual, meus queridos. Entendemos que Davi estava passando por uma perseguição, mas, meus queridos, Davi olha pelo quadro caótico ao qual se encontrava a sua situação. Davi olha, meus queridos, e começa em um cântico espiritual, tangido pelo Espírito Santo de Deus. Davi, ele clama ao Senhor as suas súplicas e diz: Senhor, que me deras asas como de pomba, para que eu pudesse voar para o deserto e lá encontraria repouso. Ah, meus queridos, no século 21 ao qual a igreja está vivendo, vivemos dias de perseguições, de lutas, de desolações, de devassidão, de porneia, de muitas e muitas coisas, meus queridos. Quando olhamos para o quadro caótico do mundo ao qual estamos vivendo, entendemos, amados, que muitas das vezes pediríamos ao Espírito Santo que nos arrebatasse desta terra. Oxalá que fosse ainda a esta noite, ao cruzar dos ponteiros à meia-noite, o Senhor viesse buscar a sua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Oxalá. E Davi pede asas como de pomba. E eu fiquei analisando o texto e me perguntei: Senhor, Davi poderia ter pedido asas de águia para voar sobre as alturas. A águia